Olá pessoal, venho aqui utilizar essa videoaula para explicar aqui uma dúvida pertinente à edição de registro de um formulário a partir de um formulário chamado pelo original. Bem, se aí é a dúvida, na verdade ali a dúvida com relação a atualizar a tabela, né? Então você deve ter um método pronto de atualizar. O que eu vou explicar aqui é a forma de acessar um método, uma forma genérica, ok? Muito bem, para o exemplo aqui que vai ser utilizado nessa explicação, eu criei aqui uma aplicação com formulário MDI, chamado de principal, que faz a chamada que é um JInternalFrame chamado de formulário Py, ok? Então, o que esse formulário JInternalFrame tem? Ele tem apenas um campo de texto e um botão que vai exibir um outro formulário, chamado aí de JDialog, ok? E esse conteúdo que tem aqui nesse campo de texto vai ser apagado através do outro formulário. Para isso, eu preciso tornar esse formulário Py visível, tá? Por esse formulário que vai ser chamado. Nesses casos, pessoal, não é utilizado um JInternalFrame, mas sim um JDialog, porque já é próprio para esse tipo de coisa, tá? Conforme a gente vai ver nesse exemplo aqui. Então, aqui, só para executar o exemplo que nós vamos trabalhar, então, inicia maximizado, chama aqui esse formulário, e esse formulário, a partir dele, nós vamos brincar aí, chamando aí o formulário de edição, tá? O JDialog. Para isso, nós vamos adicionar aqui, tá? Para mim, está aparecendo aqui já o formulário de JDialog, mas você vai em outro, seleciona a categoria formulários Guide Swing e primeira opção, formulário JDialog. Esse meu JDialog, vou chamá-lo de formulário filho, ok? Vou finalizar isso aqui. Está carregando, fica um pouco lento devido à gravação da videoaula. E mais algumas horas mais tarde está pronto. Enquanto pensa que eu vou pausar para não tomar muito tempo da videoaula, ok? Muito bem, então aqui ele criou, levou um tempinho aí, mas criou aqui o formulário filho. Esse formulário filho precisa ser chamado a partir do formulário pai. Vou retorno aqui ao formulário pai. Para isso, declaro aqui na minha classe pai que eu vou fazer uso do formulário filho. Mas um segredo, para isso eu preciso declará-lo como public static, ok? Filho, filho, muito bem. Aí, uma vez que eu declaro, tá vendo esses erros aqui? Uma vez que eu declarei, ok? Então eu tenho aqui na classe pai ainda, declaro a palavra super, ok? Para ficar acessível, para ficar predominante aí, né? Os métodos aí da classe pai não poder ser alterado pelas classes herdadas. Vou colocar aqui um métodozinho aqui para não alterar o tamanho também dessa classe. Set resizable como false. Muito bem. E preciso de um método para mostrar a classe filho, né? Então aqui eu vou também criar mais um método public void mostra filho. Esse mostra filho, o que que ele faz? Ele vai pegar esse filho que eu declarei aqui em cima e vai inicializá-lo, vai instanciá-lo. New filho. Então aqui o filho, pessoal, como o NetBeans já facilitou para a gente e reconhece que é um JDialog, ele já está trazendo aqui, ó, que ele precisa de dois argumentos para começar. Primeiro é o frame pi, ok? E se é um booleano para dizer se é modal ou não. Então esse primeiro componente eu não vou passar um frame, vai ser um JInternalFrame, e já muda de figura. Então para isso vou dizer que vai ser este formulário que vai ser passado e vou dizer que vai ser modal sim. Se bem que dessa forma aqui ainda vou ter que fazer umas modificações. E vou dizer que o filho vai ser visível. Okay? Aqui está dando um erro porque, como eu disse, ele está esperando receber aqui um JFrame e eu estou passando um JInternalFrame. Para isso eu preciso vir na classe filho e fazer algumas modificações. Na classe filho eu venho aqui em código, também vou ter que declarar a classe pi como public static. Pi. Aqui no construtor, este construtor aqui,
está dizendo que ele recebe um JFrame, vai ter que ser um Py, um objeto do tipo Py. Fazendo isso, eu perco aqui essas funcionalidades do super aqui da classe filho, ok? Eu vou ter que fazer meio que na unha aqui. Vou ter que dizer que o pai, que este pai aqui, vai ser o passado como argumento, ou seja, quem? O parent. Vou ter que dizer que o modal, o set modal, né, a propriedade set modal, vai ser igual o modal passado como argumento. Inicializarei aqui os componentes para dar uma relatividade aqui para o JFrame principal. Vou dar uns setar aqui, set location relative to, tá? Como diz. E ainda me falta aqui corrigir aqui no main, tá? É importantíssimo. Eu recebo aqui no main, quando for inicializado, quando for invocado, né, esse método main nessa classe, eu preciso substituir isso daqui, não mais um JFrame, mais um Py. E aqui já o objeto e não a classe, ok? Feito isso, se retornarmos aqui para a classe Py, o erro que tinha ali é corrigido porque agora passou a atualizar. Já está entendendo que já tem um método pronto que recebe um JInternalFrame. Agora o que falta? Falta, a partir da classe Py, pelo botão exibir JWFilho, invocar o método exibe mostra, né? Mostra filho. Uma vez que mostrou aqui o form filho, eu preciso ter algum evento aqui para poder chamar aquele método. Eu vou colocar aqui um button. Então, já na tela filho, eu terei um botão que vai invocar aquele método. Tenho aqui deploy após o construtor, preciso do método que vai acessá-lo. Simplesmente limpa campo texto Py. Esse vai ser o nome do método. O que esse método faz? Ele pega o Py e aqui eu tenho acesso aos métodos. Vamos ver aqui qual foi o nome do método para limpar. Não criei o método. Então, eu preciso aqui ainda na classe Py ter um método que vai ser acessado por lá, certo? Que vai ser justamente o método que vai limpar o campo texto. Isso na classe Py. Então, na classe Py aqui teria aqui public void limpa campo. Esse vai ser o método. O que ele faz? Ele pega o JTextField field 1 setText limpa. Ele simplesmente vai limpar o texto. Não tenho como acessar esse método pela própria classe, mas ele será acessado pela classe filho. Então aqui no método limpa campo texto Py, eu tenho ali o objeto Py e aqui eu tenho agora sim acesso ao método limpa campo. Todos os métodos na verdade, é porque pelo nome aqui eu não tinha criado ainda. Ok? Está criado, porém eu preciso invocar esse método aqui através do evento clique do botão. Para isso, limpa campo texto Py. Ok? Uma vez feito isso, testo aqui a minha aplicação. Formulário Py. Estou editando aqui meu formulário. Quero cadastrar. O que acontece é que quando eu fecho, eu preciso atualizar, dar um refresh nos dados aqui do seu combo box, JTable, enfim. E aqui no exemplo não estou usando o banco de dados, apenas para que fique clara a explicação. Quando eu uso modal, pessoal, perceba que eu não consigo voltar para a aplicação enquanto não finalizar essa operação aqui, ok? Eu posso até fechar isso e voltar, mas eu tenho que... Mas aqui me permite, por exemplo, clicar, ele apagou o conteúdo do outro formulário, ok? Aí eu fecho, edito qualquer coisa aqui dentro, mas não consigo editar por aqui, tem que ser através do formulário filho. Tudo bem? E aqui está servindo para fazer
esse acesso de um formulário para outro, mas aí você pode aplicar, desde que você tenha um método que atualize aí os registros do teu JCombo Box, ou da sua JTable, ou do teu outro controle. Essa aula para por aqui. Qualquer dúvidas aí podem continuar mandando e-mail. Um abraço a todos, tchau.